Nós temos um número muito grande de apreensão de drogas nos últimos anos, mas especialmente em 2024 e agora em 2025. Claro que isso é parte de uma estratégia, e não é que o Pará passou a ser uma rota do tráfico agora, é que na verdade nós não estávamos posicionados onde deveríamos estar anteriormente, porque os únicos produtores praticamente de cocaína, por exemplo, e do skunk, que é a super maconha, são os países andinos, Colômbia, Bolívia e Peru. Então 100% da cocaína, por exemplo, fabricada no mundo, praticamente ela é fabricada nesses 3 países. O Brasil não produz cocaína, então toda a cocaína que vem do Brasil vem desses países. E o principal corredor dessa droga para entrar no Brasil é o corredor Solimões, chamado, que depois é o corredor do Rio Amazonas, que atravessa todo o estado do Pará, né, depois que passa pela divisa do Amazonas. Então, em razão disso, a gente estar posicionado de forma adequada tem permitido que a gente tenha aumentado muito o número de apreensão. Essa droga sempre passou, a gente só não aprendia. Nós aprendemos no ano passado mais de 13 toneladas de droga. Para se ter uma ideia, ela é o recorde histórico do Pará de apreensão de droga, mais de 13 toneladas. Para se ter um comparativo, até 2018 o Pará apreendia cerca de 3 toneladas de droga, esse era o quantitativo que era apreendido no estado. Então nós fizemos mais de 13 toneladas em 2024, que passou a ser o nosso recorde histórico. Este ano de 2025, se você pegar os dados de 1º de janeiro de 2025 até 31 de agosto, ou seja, fechado os 8 primeiros meses, 2/3 do ano, a gente já tem mais de 12 toneladas de drogas apreendidas, 12,2 toneladas para ser mais exato. Então nós estamos muito próximos, na verdade, de bater ainda em setembro o ano todo de 2024, que já foi historicamente um ano com maior número de apreensões. E fatalmente a gente vai bater esse número, e é provável que a gente ultrapasse em cerca de 3 a 4 toneladas se as apreensõões continuarem no mesmo ritmo, o que foi do ano passado, que já foi uma história. A gente tem este ano algo um pouco diferente. A cocaína sempre foi, a principal rota da cocaína sempre foi por aqui, historicamente. Porém, nos últimos 5, 6 anos, com o aumento da super maconha, do skunk, que é plantado na Colômbia, a Colômbia praticamente se dedica hoje ao skunk, e Bolívia e Peru continuam se dedicando apenas à cocaína, a gente teve um aumento do número de apreensão da super maconha nos anos anteriores. Era um pouco mais de apreensão de maconha em relação à cocaína. Porém, em 2025, nós temos um retrato um pouco diferente. Está muito igual, na verdade a diferença são pouquíssimos quilos dessas 12 toneladas de droga já apreendida. É muito igual, é praticamente 6 toneladas de cada tipo de droga. Levando a certeza de que a gente tem feito um trabalho que combate todos os tipos de organizações criminosas, seja que atua no ramo da super maconha ou da cocaína, e também nos modais que existem, porque são diferentes. No modal aéreo é dominante o transporte da cocaína, no modal fluvial sempre foi cocaína, mas hoje está tendo muito o skunk sendo transportado no modal fluvial, nas bases fluviais sendo apreendidas, e também no modal rodoviário sempre foi muito parelho, muito igual, mas a gente tem percebido também um aumento na super maconha. Então, em resumo, quando você pega o modal aéreo, o domínio é da cocaína ainda. Mas quando você pega o modal fluvial e rodoviário, a gente percebe uma equiparação nas quantidades. Nós montamos uma estratégia ainda em 2019, tanto que os números do Pará começam a melhorar a partir de 2020, porque até 2019, que foi nosso primeiro ano, a gente estava ajustando essa estratégia porque sabia o que precisava ser feito. Nós, por exemplo, não estávamos presentes logo que atravessa a divisa do estado do Amazonas com o Pará. E a gente sabe que toda a droga só entra no Pará se passar pelo estado do Amazonas. Se os produtores de cocaína e super maconha estão na divisa do Amazonas com outros países, nessa fronteira, essa droga fatalmente vai ter que chegar ao Pará, porque não há como escoar essa droga pela via rodoviária e pela via fluvial sem passar pelo estado do Pará. No Amazonas, de Manaus, por exemplo, não há rodovia que ligue com o restante do Brasil. Do Amazonas não há um porto que possa exportar essa droga. Do Amazonas também, para se chegar na via fluvial no restante do Brasil, tem que entrar no Pará. Então o Pará, apesar de não ser divisa, fronteira com outros países, ele é estratégico para o tráfico de drogas. Imagine que o tráfico de drogas é uma organização criminosa, ela é uma multinacional, só que tem uma atividade lícita. Então ela calcula logística, custo da operação, o risco da operação, tudo é calculado. E aí é feito esse custo por eles, e eles escolhem o modal, o tipo de droga e a forma de tentar entrar no território. Então no Pará, toda a droga ela só é distribuída
para o Brasil quando ela chega aqui, porque a partir daqui que você tem a BR-163, você tem a Transamazônica, você tem a BR-010 ela em Brasília, você tem a 316. Então, somente quando a droga chega no Pará, ela consegue ser distribuída no restante do Brasil. Segundo, se você pegar o porto de Barcarena, entra já na via fluvial, o porto de Barcarena ele é o porto mais próximo dos Estados Unidos, que é o maior consumidor de droga do mundo. Se você tiver como relação à Europa, o porto de Barcarena continua sendo um dos mais vantajosos, porque ele é muito parecido a distância com relação ao Pecém, em Fortaleza, aí está aqui no Maranhão, mas ele é muito mais lucrativo e muito mais perto do tráfico de drogas do que ter que fazer esse transporte a partir do Porto de Santos e Paranaguá. Primeiro porque você teria que atravessar o Brasil todo, indo da Amazônia até o Porto de Santos, por exemplo. Você atravessa o Brasil todo com a droga e depois tem um período na água muito maior do que se saísse de Vila do Conde. Então também o Pará é estratégico para esse tráfego fluvial. Com relação ao modal aéreo, se você tiver em consideração que são feitas em pequenas aeronaves esses transportes, essas aeronaves têm que fazer reabastecimentos. Digamos que ela saia da Venezuela, que é de onde sai também muita exportação, Colômbia, Bolívia, Peru. Se ela vier levar droga para o nordeste do Pará ou para próximo do Porto de Vila do Conde, ela vai ter que fazer um reabastecimento. E normalmente um desses reabastecimentos ele é feito no Pará, porque é o limite que a aeronave consegue com o controle de combustível. E esse reabastecimento ele ocorre principalmente em alguma região do estado. Jacareacanga, Itaituba, áreas de garimpo, que tem pista de pouso clandestina, que facilita o tráfico de drogas. E também muito na região sul do Pará, na região de Redenção, São Félix do Xingu, que também tem muitas pistas, e é uma região com densa floresta. Então, quando se fala em tráfego aéreo, a gente coloca o Pará nessa rota, tendo em vista que quando sobrevoa o Pará, essas aeronaves já estão necessitando de um reabastecimento. Então, ou a droga vai ficar aqui para ser distribuída, para ser embarcada no Porto de Vila do Conde, para ser distribuída, ou, na verdade, é só um reabastecimento para ela prosseguir para o Nordeste do Brasil ou para o Sul do Brasil. Mas, fatalmente, o Pará é um local em que tem que fazer um reabastecimento, por isso essa quantidade de droga também é apreendida no modal aéreo. Nós tivemos, por exemplo, uma apreensão de droga no modal aéreo, que aconteceu mais recentemente em Rurópolis, ali no cruzamento da Transamazônica com a BR-163, com a Santarém e Cuiabá, e que a droga foi apreendida, quase 1 tonelada de droga, e que os presos, que tinham estrangeiros dentro dos presos, relataram que eles estavam fazendo naquela situação um modal aéreo para evitar o modal fluvial, porque teria que passar pela base Candiru e Óbidos. Então a gente verifica, claro, se de um lado a segurança pública estuda para poder se posicionar estrategicamente, claro que eles vão sempre tentar burlar essa fiscalização, a gente tem que estar atento a isso em todos os modais para que a gente possa também se antecipar. Igualmente aconteceu recentemente com uma carga de transporte rodoviário, em que nós, na divisa já do Maranhão, apreendemos 600 quilos de droga. Não há dúvida de que uma das estratégias mais exitosas no Brasil relacionada ao tráfico de drogas são as bases fluviais. Ela tem sido reconhecida nacionalmente pela Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Outros estados da Amazônia Legal já estão copiando o nosso modelo de base fluvial. Ela é uma base que possibilita uma fiscalização integral e integrada, porque a gente faz a parte de policiamento, mas faz a fiscalização, por exemplo, com a Secretaria de Fazenda do Estado, com a Receita Federal, como é o caso de Óbidos, que está conosco lá, e que nós conseguimos fiscalizar de forma integral tudo que passa. Nós estamos então posicionados com as bases fluviais de Óbidos, a base Candiru, no estreito do rio Amazonas, que é a parte mais estreita do Amazonas, o único ponto que nós garantimos que todas as embarcações terão que passar obrigatoriamente. Nós estamos posicionados no Estreito de Breves, no Rio Tajapuru, onde aquele emaranhado de rios do arquipélago do Marajó convergem, e o único momento eles convergem para um rio só, que é o Rio Tajapuru, e nós estamos posicionados no Rio Tajapuru, no distrito de Antônio Lemos, em Breves. E a terceira base nossa será inaugurada ainda este ano, no Furo do Capim, que fica próximo à entrada do Rio Tocantins, que é uma área estratégica, Baquetuba, Igarapé-Miri, Cametá, ao mesmo tempo que a gente também está muito próximo do Porto de Vila do Conde, que é o principal porto exportador de droga da Amazônia e um dos principais do Brasil. Então, com essa estratégia de base fluvial, a gente fecha esse circuito fluvial, a gente já avançou muito na quantidade de embarcações dos municípios que precisam de lancha, a gente avança também, posteriormente a isso, a um modal de bases integradas rodoviárias e alguns cruzamentos de vias, a exemplo da própria Santarém e Cuiabá com a Transamazônica, em que nós vamos colocar bases fluviais, bases terrestres integradas e, claro, a parceria com a Força Aérea Brasileira com relação ao monitoramento das aeronaves.
A gente sabe que existe a lei do abate, que a aeronáutica faz o monitoramento dessas aeronaves, um trabalho também de inteligência feito pela Polícia Federal, porque crime praticado a bordo de aeronave é atribuição federal, mas que a gente tem ajudado muito a Polícia Federal nessas apreensões no modal aéreo. Nós temos utilizado bastante cães farejadores nas bases fluviais, utilizado também em diligências, no Porto de Vila do Conde, de modo geral. Nós temos apreensões recentes, inclusive no Porto de Vila do Conde, feita pela Polícia Federal, pela Receita, com utilização de cão em carga de açaí. Nós tivemos em carga de pirarucu, em carga de pescado de modo geral, inclusive dentro de geleiras, embaixo do gelo, sacos de drogas. Nós tivemos dentro de painéis de veículos, dentro de baús de caminhões. Todas as formas possíveis de tentar esconder essa droga a gente já encontrou. Claro, isso conta com a preparação, com a expertise dos nossos policiais, conta com a utilização de cães farejadores e conta, claro, com a inteligência policial de poder mapear quais são os modais utilizados e a forma de esconderijo dessa droga dentro de uma embarcação, dentro de um veículo, uma rota de aeronave, uma pista sendo utilizada. Então tudo isso, claro, faz parte também do trabalho de inteligência muito forte. Quando a gente fiscaliza, por exemplo, as embarcações, é natural que a gente tenha um contato com todo o setor fluvial, na verdade, as embarcações de cargas, embarcações de passageiros, embarcações pesqueiras, todas elas, na verdade, têm uma relação muito próxima conosco, porque todas elas são abordadas. Nós estamos posicionados em relação às bases fluviais, em pontos estratégicos em que 100% das embarcações elas podem ser paradas. Quando você não consegue parar 100% delas, mas 100% delas são contactadas via rádio marítimo, a gente tem rádio comunicação, consegue conversar, orientar, saber que tipo de carga que tem dentro, onde entrou essa carga. Então, eles estão hoje orientados a ter essa expertise. Inclusive, muitas das apreensões, as apreensões menores de 10 quilos, 15 quilos, que são pegas em embarcações de passageiros, claro que a gente conta também com a colaboração de tripulação das empresas que trabalham nessa área. Porque muita da droga apreendida nas embarcações de passageiros elas são dissimuladas na própria bagagem do passageiro e que muitas das vezes a própria empresa não tem esse controle, mas nos auxiliam muito quando dá parada numa base fluvial nossa e que a gente precisa entrevistar pessoas, precisa revistar a bagagem, precisa revistar porão. A compreensão disso tem sido muito importante para esse processo. A gente tem demonstrado que às vezes em que a gente tem parado em que a embarcação acaba parando um pouco na nossa base, interrompendo a sua rota de navegação, tem sido importante porque a gente tem combatido o tráfico de drogas e apreendido droga que poderia estar nas ruas prejudicando os nossos jovens e pessoas que são dependentes. Nós temos uma parceria muito estreita com a Polícia Federal, até porque o tráfico de drogas, na verdade, constitucionalmente falando, ele é uma atribuição da Polícia Federal, isso está na Constituição. As polícias estaduais, elas fazem isso já em forma de colaboração. Então toda a droga apreendida pelas polícias militares, polícia civil, todas as forças estaduais, elas são, na verdade, já uma colaboração no trabalho da Polícia Federal. Porém, com relação à inteligência, nós estamos trabalhando de forma muito integrada. Nós temos já há quase 2 anos funcionando no Pará a FICA, que é uma força integrada de combate ao crime organizado, e que ela tem várias vertentes. A organização criminosa, de modo geral, mas também o tráfico de drogas tem sido um viés muito importante. Então, a integração lá não é somente nas palavras, ela existe formalmente com relação às FICOS, e várias operações já foram feitas oriundas desse trabalho. Claro que além da FICO, existe também uma troca de informação entre as inteligências e que nós conseguimos trabalhar em conjunto. Exemplo, a última apreensão que nós tivemos no sul do Pará recentemente, ali na região de Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, em que uma aeronave caiu em uma fazenda em que a Polícia Militar fez a apreensão e a Polícia Federal também estava acompanhando e fez a lavratura do flagrante. Então nós trabalhamos em conjunto. Quando a situação é muito clara de que, por exemplo, essa aeronave saiu do exterior e ela adentrou no Pará, é muito claro que ali é um tráfico internacional, a gente já apresenta essa droga diretamente na Polícia Federal. Então é uma parceria que tem funcionado muito bem. E nós temos as 2 principais organizações que agem no país, são as 2 principais organizações que atuam nesse modal. Claro que elas têm diferenças. Há uma organização que trabalha muito mais na parte financeira, que ela quer vender a droga, ela quer exportar a sua droga e não quer domínio de território, não quer confronto, ela quer tentar passar o máximo de droga possível para exportar. E uma outra organização que trabalha muito no tráfico local, no tráfico, no comércio regional, que passa quantidades menores de drogas, mas que é mais territorialista, é mais de enfrentamento, porque ela trabalha com o tráfico local. Ambas as organizações têm tido bate muito forte. Quando você apreende toneladas de droga, próximo do meio tonelada de droga, por exemplo, você está dando um golpe muito forte em uma organização específica que atua muito na exportação.
Quando você apreende 15, 20, 10, 2, 3 quilos de droga, você está dando também um grande golpe na outra facção que trabalha nesse mercado mais de varejo, de domínio de território local, de um comércio mais local de droga. O planejamento da COP, na verdade, ele é feito no sentido contrário. Nunca se verá tanta polícia quanto se verá na COP. Para você ter uma ideia, nós teremos a ajuda de 1.500 novos agentes de segurança pública que estão em formação no IESP e que poderão ser utilizados na COP. Então, além do policiamento que a gente já tem na cidade, nós teremos 1.500 policiais a mais. Durante a COP, nós não teremos qualquer policial de férias, todos os policiais estarão a pronto emprego, ou seja, isso aumenta e muito o nosso efetivo. Nós teremos o auxílio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, cada uma delas com cerca de 1.500 policiais, ou seja, 3.000 policiais somente dessas forças. Paralelo a isso, missões das Forças Armadas, como a questão de armas biológicas, químicas, terrorismo, contra-terrorismo, estrutura crítica, que já são atribuição das Forças Armadas, eles terão também um efetivo de milhares de militares aqui na cidade para fazer isso. Então, no período da COP, pelo contrário, nós teremos muito mais policiamento do que se tem em qualquer outro ponto. Então, Belém será certamente a cidade mais vigiada e mais policiada do Brasil nesse período. Com relação ao tráfico de drogas, a gente encerra 2025 fechando a estratégia fluvial que deu muito certo. De 2022 para cá, quando inaugurada a primeira base, que foi a base Antônio Lemos, e depois a base Candiru em Óbidos, a gente entrega ainda em 2025 a terceira base fluvial, que é a base Baixo Tocantins, que é uma base que ficará no Furo do Capim, próximo a Barcarena, próximo a Baitetuba, próximo a Garapé-Miri, e que fechará para nós esse circuito fluvial. A gente vai garantir que não há embarcação que ande nas grandes rotas que não seja fiscalizada, e muitas delas até 3 vezes. Porque a embarcação que vem do Amazonas, ela passará na base Candiru em Óbidos, ela passará na base Antônio Lemos, no Rio Tajapuru, em breve, e passará depois na base Baixo Tocantins, em Barcarena, Baitetuba, chegando a Belém. Então, uma embarcação que vem do Amazonas até Belém, por exemplo, ela passará fatalmente nessas 3 bases. Então, a gente fecha a estratégia em 2025 de base fluvial. A partir de 2026, a gente começa a ampliar a estratégia fluvial para a terrestre. A gente vai construir as bases integradas terrestres, naqueles entroncamentos de grandes rodovias muito movimentadas, que a gente sabe que tem um tráfego de hidrogênio com a Transamazônica, com o BR-63, a gente vai colocar bases integradas terrestres para atuar junto com a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, para que a gente possa fazer o mesmo trabalho nos rios também na parte terrestre. Com relação à parte aérea, a gente tem um trabalho muito integrado com a Polícia Federal e com as Forças Armadas de explosão de pistas clandestinas, de eliminação de garimpos, porque quando você elimina o garimpo, você elimina tudo, toda a estrutura, inclusive as pistas de pouso clandestinas, e que favorecem muito esse tráfego aéreo.